Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua sobre riqueza, prosperidade e uma vida abundante, divertida e cheia de possibilidades. Isso é bom demais, né? Você quer isso? Então fica nesse vídeo, porque talvez, assim como eu, um dia já tive essa crença, pode ser que você tenha. E olha, essa crença é mais comum do que você imagina. Ela está na nossa sociedade, especialmente por causa da religião, por causa da fé que a gente tem em Deus. Na verdade, mais por causa da religião do que por causa da fé, que é que dinheiro e espiritualidade não se misturam. E de que querer dinheiro, querer riquezas. Olha, não estou falando em dinheiro, estou falando em riqueza, porque dinheiro, você pode pedir dinheiro para Deus e falar: Deus, eu preciso para pagar minhas contas. E aí você não sente que essa crença está sendo ameaçada, né? O teu subconsciente diz: ah, tá tudo bem, essa pessoa não está pedindo para Deus riqueza, ela está pedindo só o suficiente para sobreviver, então tá liberado. Aí você manifesta, cocria o dinheiro certo para você fazer aquilo que você queria. Mas isso não é riqueza, isso não é prosperidade. Prosperidade, abundância é diferente. É você ter mais do que o que você precisa para viver. É você viver com folga financeira, é você viver com harmonia, abundância financeira, tá? É o transbordo. Então, por que querer dinheiro é um ato divino? A gente vai utilizar os ensinamentos do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Wattles. Sem a riqueza, ou seja, a abundância, a sobra de recursos financeiros, você não consegue se expressar no potencial que você veio para se expressar nessa vida, porque você fica ali no mínimo, o tempo todo no mínimo, só no suficiente, e a vida te chama para ser mais, para fazer mais, para evoluir em todos os aspectos. E não só evoluir mentalmente através de, por exemplo, assistir vídeos como esse, que ajudam a melhorar, a mudar o seu mindset, não só crescer e prosperar nos seus relacionamentos, seja do trabalho, seja familiar, seja amoroso, mas também e principalmente na questão financeira, porque abrem-se portas que antes não estavam abertas para você, quando você tem esse sentimento de prosperidade. Mas esse sentimento de prosperidade, de riqueza, sabe, um volume grande de dinheiro fluindo na sua vida, ele não vai vir enquanto você tiver essa crença, que é de que é pecado desejar ser rico. É pecado e até feio, né? Desejar riquezas. E a gente sabe que tem essa crença quando. Eu vou contar aqui uma história para vocês. Vou contar uma história para vocês. Eu estava, isso há muitos anos atrás, muitos anos. Eu estava num grupo da igreja, aqueles grupos que se reúnem nas casas, nos lares, sabe? E o pastor falou assim no início: qual é o seu maior sonho? Vamos começar com quebra-gelo, onde todo mundo vai falar qual é o seu maior sonho. E aí todo mundo foi falando. E nesse momento, eu falei, quando chegou a minha vez, eu falei: ai, o meu maior, toda animada, era uma adolescente, uma jovem, e eu falei: ai, o meu maior sonho é ser rica. O meu maior sonho é ter muito dinheiro. Eu quero morar numa mansão que tem um chafariz na frente e o carro vem andando assim, faz, sabe, a rotatória na frente da mansão e tal. E comecei a falar com. Enquanto eu falava isso, eu estava visualizando aquela vida de prosperidade que eu estava compartilhando como meu sonho, meu maior sonho. E chegou um momento que eu meio que abri os meus olhos ali e vi que o rosto de todas as pessoas presentes, e especialmente do pastor, estava um rosto, alguns com o rosto fechado, me julgando, tipo, que sonho é esse? O pastor estava com uma cara de brabeza e tinha pessoas com cara tipo: não acredito que ela está falando isso. Como se eu estivesse cometendo um pecado naquele momento. E ali eu fiquei com muito medo. Enfim, sempre fui uma pessoa de acreditar muito em Deus, buscar muito pela minha espiritualidade. E naquele momento foi me ensinado que aquele meu sonho estava errado, que aquilo era um pecado.
Aí o pastor falou assim: isso não é sonho, nós estamos falando aqui de coisas para o reino de Deus, a gente está falando de coisas para ajudar o próximo e não para benefícios próprios. E ele fez lá o argumento dele do porquê aquele meu sonho não estava em harmonia com os sonhos de Deus. Aí, naquele momento, a crença de que Deus e aquela vida de prosperidade que eu estava sonhando ter não se misturavam. Que aquela vida de prosperidade que eu queria ter, ela não era de Deus para mim. Olha só. Sem que eu me percebesse. Nessa época eu não tinha nenhum conhecimento de PNL, né, programação neurolinguística, eu não tinha nenhum entendimento sobre as nossas crenças criarem a nossa realidade, e muito menos eu tinha sequer capacidade de questionar a palavra do pastor e dos irmãos ali naquele momento. Eu achei que a errada era eu e pronto, aquela crença ficou na minha vida. Então, sempre eu conseguia atrair algum grau de prosperidade através do meu trabalho, fora da igreja. Mas sempre que envolvia espiritualidade, vinha como se as coisas não pudessem se misturar. E isso me atrapalhou muito, especialmente depois que eu comecei a trabalhar aqui com os conteúdos de espiritualidade na internet. Vinha muito assim: mas eu não posso ganhar dinheiro com espiritualidade. Eu não posso ser rica e espiritualizada. Então essa crença voltou, e aí eu comecei a perceber que aquilo era só uma crença, que aquela era a perspectiva deles naquela época, que a crença era deles e que não era minha, e que eu peguei para mim uma crença dos outros. Será que você não pegou para você uma crença dos outros quando se diz a respeito da espiritualidade e prosperidade? Eu já vi pessoas da espiritualidade dizendo coisas terríveis sobre ganhar dinheiro, sobre pessoas muito ricas. Percebe que é permitido, por essa crença de que espiritualidade é um ato divino e dinheiro não, e de que espiritualidade e riqueza não se misturam. Percebe que, na verdade, as pessoas espiritualizadas, elas aceitam algum grau de prosperidade, mas é assim, ó, é só o básico, não dá para ir para o transbordo. E o livro do Wallace de Walters, ele bate firme nessa crença, então é um livro que eu super recomendo. Então, para que a gente possa desfazer essa crença, né, se você sente que o dinheiro e a espiritualidade estão separados, nesse vídeo eu te convido a fazer essa reflexão. Você também já teve algum momento da sua vida onde foi dito para você que os dois não se misturavam? Ou pode ser também que você viu e conheceu uma pessoa que se dizia espiritualizada e era trapaceira, enganava os outros, ou usava o dom mediúnico dela para ganhar dinheiro sujo, dinheiro que era enganando as pessoas. E aí tem gente, sim, eu já até atendi pessoas que, porque quando eu era criança, tinha uma mulher que ela era médium, mas ela era picareta, trapaceira. E tem muita gente, sim, que tem mediunidade e usa isso de uma forma deturpada. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que trabalham com mediunidade ou com espiritualidade, elas têm que não ganhar dinheiro com isso, porque senão elas vão ser iguais àquela pessoa que você conheceu na sua infância. Entende? Você está nivelando, por causa de um caso, você está nivelando todo o resto, todas as pessoas. Então vamos lá para, deixa eu ver aqui que eu estou com o meu roteirinho, são 4 chaves que eu vou passar para você, 4 chaves para destravar, desbloquear essa crença aí, mandar ela embora e você desbloquear, destravar a abundância que pode vir para você se essa crença de que dinheiro e espiritualidade não se misturam. A primeira chave, já vai anotando aí. E vai vendo se você não tem esse pensamento também, tá? A primeira chave é o princípio divino da expansão. Segundo Wallace de Walters, nesse seu livro A Ciência de Ficar Rico, basta você olhar para a natureza. O que Deus criou? Será que o universo que Deus criou é um universo escasso? Ou será que o universo é abundante? Olha só a riqueza de Deus. Será que Deus é escasso? Ou Deus é abundante? Se Deus, que é o Criador, é abundante, por que eu não posso ser? Entende que
Se o próprio Deus, que é a figura máxima da espiritualidade, é rico e abundante, por que não eu não ser também? Porque um Deus tão abundante, tão rico, vai querer que seus filhos vivam ali no mínimo para sobreviver? Não, não é culpa de Deus se você não tem a abundância que quer. É culpa das suas próprias crenças que não te permitem acessar a riqueza e a abundância que Deus já disse, ó, é só pegar, tá aqui e vem com o tamanho do balde que você quiser. Porque aqui quanto mais você tira e você pega para utilizar, mais Deus cria. Não tem como acabar a fonte da prosperidade divina, não tem, é impossível acabar. Então, basta você olhar que o princípio divino da expansão, ele justifica você ter mais do que o suficiente. O princípio divino da expansão, que é a primeira chave, ele diz que você pode ter abundância, você pode ter sobra, você pode ter folga financeira, no nível que você quiser. Esse princípio divino, ele é revelado na natureza. Você olha para o céu, você consegue contar o número de estrelas? Você consegue contar o número de galáxias? A ciência já descobriu bilhões de galáxias. Imagina, com planetas, com... Olha a vastidão. Será que não bastava, sei lá, só 200 mil estrelas, Deus? Você precisava criar um número infinito de estrelas? Será que precisava tantas espécies de pássaros? Não bastava 2, 3? Será que precisava tanta água e só um pouquinho de terra no planeta para as pessoas viverem? Sendo que, e ainda assim, esse aparente pouquinho de terra tem mais do que suficiente. Você vai lugares, continentes que você vai dirigindo e é terra, 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 terra. E já temos mais terra do que o que podemos popular. Eu sei que tem pensamentos de escassez, dizendo, já tem, a população da terra está muito grande, mas não tá, gente. Tem muita terra aí sem ninguém morando. E esse princípio divino da expansão é a necessidade de mais, a necessidade de crescer, de expandir. E se você está há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na mesma situação financeira escassa, ou só o mínimo, você não está cumprindo com o propósito divino da expansão. É expandir, é crescer, é prosperar. Esse é o princípio da expansão que a gente vê na natureza. E a segunda chave é o dinheiro como ferramenta para o bem. O dinheiro como ferramenta para o bem. Então, quando você pensa, eu quero criar riquezas, eu quero ter muito mais do que o suficiente, o que você pode fazer com essa abundância? Quantas pessoas mais você pode ajudar? As pessoas que são mais ricas do planeta são as que mais ajudam, que destinam milhões para causas sociais. Eles até se chamam de filantropos, que são grandes multimilionários que destinam uma parte da sua riqueza para causas sociais, para ajudar, né? Então imagina se você está na sua igreja e se você tem uma abundância financeira, a pessoa que está na igreja vai dar o dízimo, olha, o dízimo vai ser bem alto, né? Nessa hora eu achei assim, hoje depois, né, refletindo sobre esse caso que aconteceu comigo, eu pensei assim, poxa, mas que bobeira, né, da parte do pastor, porque bem que ele podia pensar assim, minha filha, enriqueça muito mesmo, prospere muito, que bom, né? Por quê? E continue na nossa igreja, né? E continue na nossa igreja, porque você vai ajudar muita gente, vai ajudar a igreja, vai ajudar a causa aqui, né? Então, utilize esse desejo de enriquecer, de prosperar, sabendo que é uma ferramenta para o bem. Você dizer, então a minha riqueza financia a minha espiritualidade. Lembro também de uma vez que explica muito esse princípio 2, né? Essa chave 2, que é o dinheiro como ferramenta para o bem. Eu fui deixar o Max no ônibus, que aqui nos Estados Unidos tem aqueles ônibus amarelos que vêm buscar a criança e leva para a escola. E eu fui, estava lá na parada, esperando para levar o Max até o ônibus chegar. Aí deixei ele no ônibus e na hora que eu estava voltando para casa, passou um helicóptero. E aí eu olhei e veio um pensamento, um dia eu vou ser tão rica que eu vou andar de helicóptero. Aí, imediatamente, a crença
né, que me impedia de prosperar, falou assim: mas para que tanto dinheiro? Ah, eu só quero o suficiente para mim com a minha família e já vai estar muito bom. Só quero o suficiente para eu viver bem com a minha família e está muito bom. E, na minha ignorância, né, eu não percebi a quantidade de ego que essa afirmação continha. Imediatamente, minha centelha divina rebateu falando assim: é mesmo? Olha quão humilde você é, né? Você só quer o suficiente para viver bem, você e sua família, você não precisa de muito. Para que tanto dinheiro, né? Você está percebendo quão egoísta você está sendo? Olha, observe essa frase. Eu só quero o suficiente para viver bem, eu e minha família. Você só está pensando em você e na sua família. Por que não transbordar? Eu quero o suficiente para viver bem, eu, minha família e ajudar muitas pessoas. E ajudar mais 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Ou ajudar mais 7, 10 pessoas, seja o que for. Então percebe que o dinheiro como ferramenta para o bem é algo muito espiritual. Se você não tem suficiente para você e para sua família, como que você vai ajudar o outro? Alguém vai te pedir o dinheiro, você vai ficar até com raiva porque você não tem. Eu não tenho nem para mim, né? Tem gente que está ali, eu não tenho nem para mim. E aí como é que você vai ajudar? Ah, mas eu ajudo com voluntariado, eu ajudo com. Ok, tudo bem, mas você quer continuar desse jeito por quanto tempo? Então percebe que o dinheiro em abundância, ele é uma ferramenta para o bem. Você ajuda mais pessoas, você pode fazer mais, se expressar mais e ajudar mais, ok? Imagina você, eu ter tanto dinheiro que eu vou dar um carro para minha mãe. Eu tenho tanto dinheiro que eu vou dar uma casa para os meus pais. Eu tenho tanto dinheiro que eu vou aposentar meus pais. Olha que delícia. Recebe isso, coisa boa. Mas o que que a gente vê? Muita gente espiritualizada está na igreja o dia inteiro, mas não tem para si, nem muito menos para os pais ou para ajudar alguém. Não tem. Às vezes até pede do pai e da mãe, onde era para você estar ajudando teu pai e tua mãe, você já é um adulto, você já é uma adulta. Não era para você estar pedindo do pai e da mãe, era para você estar dando para eles, ajudando eles que eles já estão velhos e eles precisam descansar, mas eles têm que se preocupar com as tuas dificuldades financeiras. Percebe que mais dinheiro vai ser uma ferramenta para não só o teu bem, mas o bem da igreja que você frequenta, o bem do teu pai e da tua mãe, o bem dos teus filhos, o bem de quem quer que você possa ajudar. Terceira chave, tá anotando aí? Preste atenção. Superar a culpa e a vergonha relacionadas ao dinheiro. Então, quando você supera a culpa e a vergonha que estão relacionadas ao dinheiro, logo o dinheiro tem liberdade para fluir em maior quantidade na sua vida e não só aquele pouquinho para manter a tua subsistência. E como é que eu faço isso? Identificando quais são os sentimentos de culpa que vêm. Vou dar um exemplo aqui sobre culpa por ter dinheiro. Teve uma moça, uma vez, uma conhecida minha, que ela tinha assim, muito essa coisa relacionada à culpa ao dinheiro. O pai dela era uma pessoa que tinha uma quantidade legal de dinheiro, proporcionava uma vida confortável para ela, para as irmãs dela. E aí ela era muito envolvida nessas causas políticas de, sabe, de ajudar as minorias e tudo mais. E ela tinha muito mesmo ela tendo sido criada numa família com mais abastadas, sabe? Aí ela um dia foi a um evento em outro estado e ela ficou hospedada por conta do evento no hotel onde o evento aconteceu. E lá ela postou uma foto, ela deitada na espreguiçadeira, na frente da piscina, era a foto dos pés dela, e assim tomando um drink bonito, e ela colocou lá: eu sei que eu sou uma privilegiada, eu sei que tem muitas pessoas que nesse momento estão passando fome, enquanto isso eu estou aqui desfrutando. Tipo assim, ela botou um texto tipo justificando. Porque se eu tenho necessidade de justificar o meu dinheiro, a minha prosperidade,
ou um benefício que eu estou dando para mim mesma é porque eu tenho culpa. Você percebe? Às vezes você está na praia, ali, no resort, um negócio que você planejou aquelas suas férias e você está feliz, prosperando, se sentindo bem ali. Aí vem aquele pensamento: poxa, queria tanto que meu pai e minha mãe estivessem aqui, eles não podem. Poxa, queria tanto que meus irmãos estivessem aqui, eles não podem. Poxa, eu tenho, eles não têm. Aí vem a culpa. Percebe que essa culpa, ela não deixa você prosperar. Essa culpa faz com que o dinheiro diga: opa, fiz um mal para você, te dando mais, então não se preocupa que mês que vem menos. Assim você não vai se culpar mais. Assim você vai estar no patamar das pessoas que você está dizendo aí, que não tem dinheiro. Porque muita gente relaciona inconscientemente a prosperidade, a riqueza, à culpa. E isso é muito comum no nosso país, muito comum, aonde aquele que é o rico é o malvado, que oprime. Então, quando você tiver dinheiro, a culpa vai vir junto com o dinheiro. E aí bloqueia e não vem mais dinheiro em abundância, vai vir só o suficiente para você viver. Então percebe se tem uma culpa. Pode ser relacionada a crenças religiosas também, de tipo: ai, o jovem rico não quis abandonar. Será que eu estou igual o jovem rico, não querendo abandonar? Será que desejando riqueza e prosperidade eu estou sendo desagradando a Deus? Gente, são várias as formas em que a culpa por ter dinheiro, mais do que o suficiente, pode vir. Seja qual for a tua história. No caso dessa moça que eu falei para você, vinha por conta da visão que ela tinha da sociedade, né, das causas políticas pelas quais ela lutava. E em outras pessoas pode vir por conta da Bíblia, por conta da interpretação literal da Bíblia. E outra coisa também que pode vir culpa, percebe aí se um desses é o teu caso. Pode vir culpa por conta de você achar que você tendo, você está tirando de outro. Não, mas para eu ter muito, eu vou ter que tirar de alguém. Eu vou ter que tirar do outro. Vem aquela coisa da mente competitiva, que é um dos princípios que o Wallace de Watts fala. Use o princípio da mente criativa e não da mente competitiva. Se você está criando sua riqueza, sua abundância, sua prosperidade pela mente criativa e não pela competitiva, não há razão para se sentir culpado. Você não enganou ninguém, você não trapaceou em ninguém. Tem gente que usa a mente competitiva para ganhar dinheiro? Tem. Mas eles trazem muito karma com eles, muitas contas a pagar depois. Né? A gente já vê isso. Não há nada oculto que não venha à tona em algum momento. Mas se você trabalhou dignamente, se você construiu sua riqueza, seu patrimônio dignamente, sem enganar ninguém, sem tirar vantagem de ninguém, então não há culpa. Mas percebe que há uma crença inconsciente de que para eu ter essa quantidade de dinheiro que a mãe está falando, eu vou precisar tirar de alguém para eu ter. Então já tira isso da sua mente. Eu não preciso diminuir de ninguém para aumentar para mim. Não há essa relação entre a riqueza, a quantidade. Quando eu estou falando riqueza, gente, não é o suficiente para viver, é mais do que o suficiente para você viver. É um transbordo, é uma sobra, é uma abundância financeira, tá? E outra coisa também que pode estar relacionada com crenças da espiritualidade, que é, por exemplo, essa eu tinha muito. Depois, né, que eu comecei o meu processo de despertar e eu comecei a estudar outras filosofias, comecei a estudar a iluminação espiritual, começou a surgir essa crença da culpa em prosperar, começou a surgir de uma outra forma, que era: poxa, se eu priorizar a minha abundância financeira, a minha prosperidade, eu não estou priorizando a minha iluminação espiritual. Poxa, eu tenho que me preocupar em primeiro lugar na minha iluminação e deixar de lado ou em último lugar a minha prosperidade financeira. E isso era uma crença. E tem muita gente que estuda principalmente o Advaita Vedanta, que é uma filosofia, um caminho espiritual muito lindo, que eu amo também, mas que isso aconteceu comigo e isso acontece com muita gente que estuda o Advaita para a iluminação espiritual, é exatamente isso.
de que você está se desviando do propósito de iluminação quando você prioriza ou você se dedica a uma riqueza, a uma abundância financeira grande. E isso era uma crença que, gente, essa crença fez minha vida financeira começar a cair. Só que quando eu comecei a perceber que estava caindo muito, eu disse: opa, tem algo errado aqui. Fui falar com a minha centelha divina, fiz o exercício do sonho verdadeiro de 7. Se você não conhece esse exercício aqui, é maravilhoso, que é para você descobrir quais são as suas crenças limitantes que estão no teu oculto e você não está percebendo. E aí foi revelado, ó, você está dizendo, você acredita, sua mente acredita que se você se dedicar à sua prosperidade, você está abandonando ou não está priorizando a sua iluminação espiritual. Aí eu entendi, eu criei uma frase para mim: eu posso ser rica, muito rica, e mesmo assim iluminada. Eu posso ser rica e iluminada. Pronto, resolveu o conflito. Posso ter os dois, não preciso ter um ou outro. Ou você é espiritualizado, ou você é iluminado, ou você é muito rico. Os dois não dá. Dá sim, a menos que você tenha uma crença e acredite nela e sustente ela, aí não dá. Então eu já reconciliei e digo: eu posso ser rica e iluminada. Está feito assim é. E vamos para a quarta chave, quarta e última chave para desbloquear essa briga entre dinheiro e a espiritualidade dentro do teu subconsciente. Você está gostando desse vídeo? Já deixa aqui, aproveita e deixa o seu comentário de se você se identificou, com qual dessas crenças você mais se identificou e como você, se você já superou, como foi que você superou, ou se você vai começar a trabalhar nisso, como o vídeo te ajudou. Conta também teu relato, teu depoimento, porque isso ajuda muito as outras pessoas também, especialmente quem está começando. Vamos lá para a chave número 4. O ato de manifestar a riqueza é divino. O ato de manifestar a riqueza é divino. Por que que o ato de manifestar a riqueza é divino? Porque você está manifestando o potencial máximo que você tem para expressar nessa vida. Então, você diz assim: fonte divina se manifesta através de mim em riqueza, abundância, prosperidade e expansão. Você se imagina como um canal da abundância divina. Você não olha para a riqueza e a abundância como sendo de sua posse, mas como sendo um facilitador, um canal através do qual a riqueza de Deus flui para o mundo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas falam assim: nossa, mas aquela digital influencer, aquele artista lá fez uma festa bombástica, um casamento de milhões, né? Algo assim bombástico. Eles esbanjaram dinheiro ali, né? Aqueles digitais influencers esbanjaram dinheiro, seja numa festa, numa decoração da casa, na construção de um imóvel multimilionário. Sempre que esses vídeos estão disponíveis na internet, o que que a gente vê? Pessoas que estão com bloqueio. Elas dizem o quê? Mas nossa, precisa de tanto, nem precisava, enquanto isso tem pessoas passando fome. Nossa, como se a manifestação daquela riqueza ali tivesse tirado de alguém. Só que a pessoa não percebe que, para que essa casa de 32 milhões de reais fosse construída, quantas pessoas foram abençoadas financeiramente pela construção dessa casa? Ah, mas e festa, Mai? A mesma coisa. Quantas pessoas foram pagas por seus serviços para trabalharem e fazerem com que aquela festa acontecesse? Quantas famílias foram alimentadas pelo trabalho das pessoas que fizeram aquela casa? Olha, quantas lojas, a loja do porcelanato, a loja do material de construção, seja o que for, quantas pessoas foram envolvidas
para que aquela casa, para que aquele resultado fosse alcançado. Essa é a forma correta de pensar. Essa é a forma em que você está vendo a abundância divina, a afluência divina, a riqueza divina, a opulência divina se manifestar. Agora, imagina, se não tivesse ninguém para manifestar uma opulência gigante, com certeza a nossa economia seria ainda mais atrasada do que já é. Porque se eu tenho uma empresa com 500 funcionários, são 500 pessoas e suas famílias que eu estou ajudando. Mais ainda, além dos funcionários, ainda tem equipe que são os contadores, ainda tem os advogados, imagina toda a estrutura, ainda tem os impostos que são pagos por aquela empresa para que possa ir para as rodovias, para as escolas, para seja o que for, independente se o governo desvia ou não desvia, mas eles estão fazendo a parte deles em pagar. Entende que é ver a quantidade de riqueza, abundância e opulência passando através de você, que não vai ser só para você, que vai ter mais do que o suficiente para você, para sua família, ainda mais para outras pessoas. Então imagina como um círculo, começa o primeiro círculo no meio, que é você, eu só tenho o suficiente para mim. Aí eu não vou querer ter filho, eu não vou querer casar, porque eu só tenho o suficiente para mim. Aí eu caso, tenho filhos e tenho uma família. Aí esse círculo, um círculo maior, se cria ao redor do menor. Agora eu tenho o suficiente para mim e eu tenho o suficiente para minha família. Só que é só isso. Aí tem as suas relações mais próximas. Pode ser um amigo que está passando uma dificuldade, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser, enfim, um núcleo familiar mais próximo. Aí é o terceiro círculo ao redor. Ok, eu tenho para mim, tenho para minha família e ainda ajudo alguns familiares, ainda ajudo alguns amigos. Agora imagina você ajudar quem você nem conhece. É isso que acontece com as pessoas que são multimilionárias. Elas ajudam pessoas que elas nem sabem. É tanto dinheiro. Vai para aquela ONG, eu nem sei, nem conheço as pessoas que eu estou ajudando, porque já esse círculo já aumentou tanto de tamanho que a prosperidade já vaza de você, do teu eu, para todos que estão próximos de você, já está vazando, ó, porque é o canal mais entra, mais sai e vai abundando todas as pessoas à sua volta, até quem você não conhece. Uma vez vi uma entrevista de um multimilionário que perguntaram assim para ele: quantos funcionários você tem na sua mansão? Ele disse: olha, em torno de uns 45 na casa dele, 45 pessoas. E você conhece eles? Ele disse: eu não conheço todos, porque eu pago o administrador e ele faz as contratações e faz. Então, é tanta gente ali que ele, na casa dele, que ele nem sabe, nem conhece todos, mas estão sendo ajudados. Isso é um nível que transborda para não só aqui perto, vai indo para cada vez mais longe. Então, por isso a riqueza, o ato de manifestar a riqueza é um ato divino. Porque imagina quantas pessoas a natureza beneficia, quantas pessoas Deus cuida de quantas pessoas. A abundância de Deus flui para quantas milhares de pessoas. Então, a quantidade de riqueza está sempre relacionada à quantidade de pessoas que você alcança, à quantidade de pessoas que você ajuda. E quando eu falo ajudar, não é, eu vou dar o dinheiro. Não, é, por exemplo, você dar um emprego. É, por exemplo, você como empreendedor, você resolver um problema. Antigamente as pessoas não usavam sapatos e isso era um problema, até que criaram os sapatos. A pessoa que criou os sapatos foi beneficiada com muita abundância porque ela beneficiou a humanidade inteira. Então é proporcional à quantidade de pessoas que eu alcanço. Então, por isso, a riqueza é um ato divino, tá? Então, vamos lá para uma afirmação poderosa que vai ajudar a englobar essas 4 chaves para eliminar qualquer sentimento negativo em relação à riqueza e espiritualidade, tá? E essa afirmação é a seguinte: riqueza não é egoísmo, é expressão divina. Riqueza não é egoísmo, é expressão divina. Você pode até deixar só. Riqueza é expressão divina. Agora você entende
principalmente nessa chave 4. Por que que não é egoísmo? Porque você não beneficia só você. Você beneficia todos à tua volta. É como um núcleo pequeno, depois aumenta, depois aumenta, depois aumenta, expande, aí a prosperidade ela desce. Imagina que a prosperidade desce e se o seu núcleo é só você, vai vir só o suficiente para você ali. Agora, se você tem família, tem seus pais, tem pessoas, tem, enfim, você tem que expandir e permitir que mais riqueza venha. Mas se você tem culpa pela quantidade de riqueza e não se permite nem viver momentos de opulência, tipo, eu nem vou nesse restaurante porque, né? Uma vez eu comentei num carro, na verdade eu nem estava comentando com o Uber, foi um Uber que a gente pegou e eu estava com uma amiga e a gente estava num bate-papo com o Uber, né? E aí eu lembro que a gente comentou, eu comentei de um rapaz conhecido meu, que ele também é digital influencer, e ele é bem rico, que ele pagou 2.000 e poucos reais numa camisa de uma marca que é feita sob medida no corpo da pessoa. E o Uber ficou muito bravo, ele ficou vermelho, ele disse assim, isso é um absurdo, quantas famílias viveriam com esse valor que o cara paga numa camisa, e ele ficou tão transtornado que a nossa carona de Uber se transformou numa energia densa e eu não via a hora de sair daquele carro. Então a conversa estava ótima antes, mas foi tocar na abundância financeira dos outros que disparou o gatilho de culpa no cara lá no Uber. E ele se transformou de um cara simpático e legalzinho como um cara que ficou assim muito bravo, uma aura assim de densa energia baixou no homem. Então percebe que assim, muitas pessoas são assim, legais, só que quando toca no assunto dinheiro, e principalmente em quantidades grandes, aí a pessoa se transforma num demônio. Ela fica muito brava, raivosa, querendo matar alguém. Então, se você percebe esses comportamentos, é porque tem muita escassez na vibração da pessoa e ela deve ter muita dificuldade de ganhar dinheiro. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se ajudou e já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para você receber os próximos episódios dessa série Abundante e Próspera. E também quero deixar um convite para você que quer fazer uma mentoria de prosperidade comigo. Estou com inscrições abertas para a nossa mentoria Abundância Sobrenatural, onde nós vamos estudar dinheiro com alma, dinheiro e espiritualidade. Vamos nos basear nesse livro aqui de Wallace D. Wattles, A Ciência de Ficar Rico. Já clica aqui embaixo para você preencher uma ficha de pré-análise de inscrição e a minha equipe vai entrar em contato com você para acertar se você vai poder participar ou não, porque preencher a ficha não garante a participação, tá bom? A gente analisa direitinho e a gente entra em contato. Espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa e espero ver você no nosso próximo episódio. E nunca esqueça que você nasceu para ser feliz e prosperar no seu próprio modelo de dinheiro. Gratidão, paz na mente, felicidade no coração. Assim é, está feito. Até mais, gente.